E aí, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, ó, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo beleza, tudo legal? Ó, antes de qualquer coisa, o de sempre, né? O de sempre, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, eu sou o Paulo, naturalmente, né? Sou o Paulo aqui, como sempre, em todos esses vídeos aí que eu fiz ao longo desse tempo aí. Bacaninha, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Tudo tranquilo? Beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho desse livreto aqui, ó, homenagem à Catalunha, e no original, né? No original, aqui em português, esse livro aqui, Lutando na Espanha e também recordando a Guerra Civil, porque são particularmente dois livros, né? São dois materiais que o George Orwell, o Eric Blair, né? O famoso 1984, Revolução dos Bichos, ele escreveu um olhar sobre a Guerra Civil Espanhola, no original aqui, ou recordando a Guerra Civil, como está em português, né? Como eles fizeram fizeram a tradução. Esse Eric Blair, né? Se eu não estou enganado, o Eric Blair, que era o nome dele original, não George Orwell, que escreveu 1984, escreveu Revolução dos Bichos, que são famosérrimos. Inclusive eu tenho um vídeo, não é um vídeo sobre o 1984, mas eu tenho um vídeo comendo sanduíche, né? Comendo sanduíche, tomando Coca-Cola, e ao meu lado os livros do George Orwell do lado. Tem esse vídeo aí no canal, entendeu? Se você procurar lá 1984, com certeza você vai achar alguma coisa. E assim, rapaz, eu relutei bastante durante muitos anos em ler esse material. Depois que eu li o Javier Cercas, o Soldado de Salamina, que eu gostei bastante, que tem um vídeo também, eu li o livro falando sobre a Revolução, sobre a Guerra Civil Espanhola. Aí caramba, eu tenho esse livro do George Orwell há muitos anos. E assim, sempre lia 10, 20 páginas, não ia adiante por conta do esquerdismo do George Orwell. Isso chegava a ser muito aborrecido. Eu largava de mão e ia fazer outra coisa, lia outra coisa, ou relia o 1984, ó, a capa do Kindle, né? Ó, capa do Kindle. Eu ia fazer outra coisa, sei lá, ler outro material dele. Esse esquerdismo do George Orwell sempre me incomodou. É um negócio que sempre me incomodou. Eu li algumas outras coisas dele com referência às pobrezas dele na Inglaterra, outros livros dele, Dias da Birmania. Li bastante material dele, mas justamente esse aqui me incomodava. Sim, ele foi lá, assim, o George Orwell é anarquista, né, contrário ao comunismo soviético da época. Muito contrário, isso fica muito marcante no livro. Assim, na cabeça dele, como na cabeça da maioria dos esquerdistas, a Revolução de 17 lá, a instauração do comunismo na União Soviética, foi feito para dar em alguma coisa e não deu, e aí a crítica ao Stalin. Também eu já fiz vídeos sobre isso, sobre outros escritores, até o caso do nosso queridíssimo Arthur Koestler, que eu também já fiz vídeo, o Zero Infinito, do Arthur Koestler. Essas críticas desse pessoal, outro também que eu fiz lá do neto do Che Guevara, assim, parece assim, nunca deu certo, mas por conta de não sei o que, papapá, aí estão sempre rodando em cima disso. Mas aqui é 1936. O George Orwell, ele não passou, ele não tem a informação, ele não tem toda essa informação que nós temos hoje, né? O que foi o comunismo de 17 e tudo que aconteceu no século XX com referência à instalação ou não de socialismos e comunismos ao longo do século XX, por exemplo, em países como Cuba, a própria Venezuela aí nos anos 2000, o Vietnã,
e a China, e tudo isso que aconteceu, quando ele escreve isso aqui, em 43, mais ou menos, o máximo que ele vai ter ali é a história dos expurgos stalinistas, que obviamente ele como anarquista era contrário, foi contrário, óbvio, ele achava aquilo horrível, e tantos outros da mesma época, mas nunca deixaram de ser socialistas. Assim, o George Orwell era um anarquista, ele não era propriamente um comunista, entendeu? E isso fica bem claro no Homenagem à Catalunha, quando ele é um jornalista e ele vai cobrir os primeiros dias lá da luta contra o pessoal lá, os fascistas, como eles chamam, né? Eles chamam os fascistas. Aí ele acaba se integrando aos milicianos e vai lutar junto com o pessoal, entendeu? Ele vai lutar nessa guerra, vai lutar com esse pessoal, vai ajudar. Assim, ele não vai bem lutar porque ele praticamente não dá nem tiro, entendeu? Ele não dá nem tiro. Olha o início aqui, ó. No quartel Lenin, em Barcelona, na véspera de meu ingresso na milícia, vi um miliciano italiano em frente à mesa dos oficiais. Era um moço de seus 25 anos de idade, com expressão carrancuda, espadaúdo, cabelo meio avermelhado e louro. O cap de... Ele vai descrevendo o rapaz aqui, patatatá. Aí o italiano, não, inglês. E tu? Retorqui em meu fraco espanhol. Italiano. Ao sairmos daquela sala, ele veio em minha direção e apanhou minha mão com força. É estranha a afeição que podemos sentir por um desconhecido. Era como se o espírito dele e o meu conseguisse por um instante ultrapassar o obstáculo do idioma e das tradições diferentes e se encontrasse na maior intimidade. Eu esperava que ele gostasse de mim, tanto quanto eu gostava dele, mas também sabia que para conservar a minha primeira impressão a seu respeito, seria preciso não vê-lo pela segunda vez, sendo desnecessário dizer que foi exatamente isso o que aconteceu. Sempre se estava fazendo tais tipos de contato e conhecimento na Espanha. Faço essa referência ao miliciano italiano porque ele ficou vivamente preso à minha lembrança. Com seu uniforme em mau estado e expressão fisionômica feroz e patética, ele constitui para mim a visão típica da atmosfera especial daquela época. Está entrelaçado a todas as minhas recordações daquele período da guerra, as bandeiras vermelhas em Barcelona, os trens descoloridos repletos de soldados mal trajados que rumavam para a frente de luta, as cidades pardacentas e assoladas pela guerra próxima, as trincheiras lameadas e regeladas nas montanhas. Isso foi em fins de 36, a menos de 7 meses de quando escrevo, e no entanto trata-se do período que já se esfumou em distância tremenda no tempo. Aí ele vai descrevendo... É interessante, ele vai descrevendo como foi esse período em que ele pegou em armas para lutar contra o fascismo, contra os nazistas, pode dizer assim, e o governo e o golpe do Franco, que estava derrubando a república lá que estava instaurada. Só que assim, ao contrário de muito do que pensam, a União Soviética, ela não queria essa luta. Ela fez tudo para detonar com a luta. Talvez por se aliar aos nazistas, talvez já pensando em se aliar aos nazistas, talvez o Stalin já estivesse pensando sobre isso. Aí ele vai descrevendo a miséria da guerra, ele vai descrever isso aqui. Ele vai dizer várias vezes que a guerra nunca é bonita, entendeu? A guerra é uma guerra de latrinas, de buraco no chão, latrina, bosta, cocô, gente morta, não tem nada de idealizado nesse negócio, entendeu? Não existe. Ele vai descrever fome, ele vai descrever muita fome, miséria, rato, pra todo lado, assim, não tem nada, nada que isso fuja muito ao tipo de literatura que o Orwell escreveu antes do Revolução dos Bichos e do 1984. Esse tipo de visão, assim, inclusive de um livro dele, que eu não lembro o nome agora, que ele conta como foi sobreviver com mendigos na Inglaterra, como foi passar meses e meses e meses como mendigo, talvez fazendo trabalho jornalístico, coisa que valha, não sei. Mas eu li isso há muito tempo atrás. Ele estava nesse processo de conviver com os trabalhadores, aquela coisa toda que muitos dos socialistas têm, né? Então ele vai contar pormenores disso. Deixa eu ver se eu acho algumas passagens aqui que são bem interessantes. Eu marquei algumas coisas, deixa eu ver se está aqui.
Marquei algumas coisas aqui no Kindle. Vê aqui. Ah, olha só, isso aqui é interessante, ó, na página 33. Quando cheguei à Espanha, e por algum tempo depois disso, não só estava desinteressado pela situação política, como também não a percebia. Sabia que havia uma guerra, mas não fazia ideia de que tipo ela era. Se me perguntasse por que ingressara na milícia, eu teria respondido, para lutar contra o fascismo. E se perguntasse pelo que estava lutando, eu diria, pela decência comum. Eu aceitar a versão que o New Chronic New Statesman conferira ao conflito, chamando-o de defesa da civilização contra o motim maníaco de um exército composto de coronéis Blip a soldo de Hitler. A atmosfera revolucionária de Barcelona me atraía profundamente, mas eu não fizera qualquer esforço no sentido de compreendê-la. Quanto ao caleidoscópio de partidos políticos e sindicatos de trabalhadores com seus nomes instigantes, aí vai, né? PSUC, aquelas coisas que eu já falei em outros vídeos, por exemplo, que tem centenas e centenas de siglinhas. O pessoal da esquerda adora isso. PSUC, POUM, FAI, CNT, UGT, JCI, JSU, AIT, serviam apenas para me exasperar. À primeira vista, parecia que a Espanha sofria uma praga de siglas. Eu sabia que estava servindo em alguma coisa chamada o POUM. Só ingressaria no futuro nisso. Ou aqui, ó. Só ingressaria nisso ao invés de fazê-lo em qualquer outra milícia, porque chegar a Barcelona com documentos da ILP. É sempre desse jeito. Mas não compreendi que existia sérias divergências entre os partidos políticos. Em Montepocero, quando indicaram a posição à nossa esquerda e disseram que ali estão os socialistas, o significava o PSUC, eu fiquei intrigado e perguntei, mas não somos todos socialistas? Achei bastante idiota o fato de que gente lutando pela vida devesse ter partidos separados, e minha atitude sempre foi a de que devíamos largar de mão aquela besteira política toda e tocar a guerra para frente. Está claro que se tratava de atitude antifascista, correta. Você vê que não mudou nada, né? Essas coisas elas se perpetuam no tempo e no espaço. Nos partidos políticos isso continua. Quando eu falei sobre aquele livro lá do Por Trás da Máscara, falei que siglas dentro de siglas eles vivem lutando por poder dentro do próprio partido, e é uma luta que não cessa, entendeu? É um contra o outro para ascender a tipo Stalin, ascender ao poder totalitário, uma coisa assim, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas é desse jeito que funciona. Mas eu falei isso lá no Por Trás das Máscaras por conta das passeatas que aconteceram no Brasil em 2013. Está claro que se tratava de atitude antifascista, correta, cuidadosamente disseminada pelos jornais ingleses. Aí ele vai culpar os ingleses, em grande parte para impedir que os leitores compreendessem a natureza real da luta. Assim, há uma vertente aqui nesse livro que é interessante, que ele vive assim, de duas em duas páginas, ele está falando mal da imprensa, ele está falando mal dos jornais, está falando mal de quem escreve. Assim, não que eu discorde que a imprensa é um lixo, entendeu? Devia ser um lixo lá nos anos 30, imagina agora. Eu vejo isso no Brasil, entendeu? Disseminado, né? Só que agora, como essa imprensa, como essa mídia média, a média brasileira, compreendeu que existe alguma chance deles ganharem dinheiro por conta do pessoal da esquerda, que quer engolir eles, mas eles são idiotas. Aí eles se aliaram, a imprensa toda se aliou ao pessoal de esquerda no Brasil, entendeu? Toda a mídia. Raramente você vai encontrar um ou dois que não esteja, mas a maioria da mídia ela é aliada com a esquerda. Nessa época aqui, não. Mas tinha os jornais comunistas, ele fazia crítica, o George Orwell fazendo crítica aos jornais de fundo comunista, sendo esses jornais pagos pelos soviéticos, aquela coisa toda. Mas no geral, todas as páginas têm críticas todas, do início ao fim, tem críticas à imprensa, a mídia da época, entendeu? Olha lá, ó. Mas na Espanha e principalmente na Catalunha tratava-se de atitude que ninguém podia manter indefinidamente. Todos, por mais que o evitassem, vinham mais cedo ou mais tarde a tomar partido, pois mesmo quem não desse qualquer importância aos partidos políticos e suas linhas colidentes, tinha de perceber que seu próprio destino estava em jogo. Como miliciano, era-se soldado contra Franco, mas era-se também um peão numa luta enorme que se tratava entre duas teorias políticas.
travava entre duas teorias políticas. Quando eu saía a cata de lenha nas encostas de montanha e ficava pensando se aquilo era mesmo uma guerra ou se o Neil Chronic a inventara, quando eu me esquivava ao fogo de metralhadores comunistas nas desordens de Barcelona, quando finalmente fugi da Espanha tendo a polícia nos calcanhares, tudo isso acontecera desse modo porque eu servia na milícia do POUM e não no PSUC. Tal é a imensa diferença entre essas duas siglas. Para compreender o alinhamento no lado do governo, é preciso recordar como a guerra começou. Ao irromper a luta em 18 de julho, é provável que todos os antifascistas na Europa tenham sido tocados pela esperança, pois ali finalmente, e pelo que parecia, a democracia punha-se de pé contra o fascismo. Por anos a fio, os chamados países democráticos tinham se curvado ao fascismo a cada passo. Aos japoneses, dera-se mão livre na Manchúria. Hitler tomara o poder e passara a massacrar os adversários políticos de todos os tipos. Mussolini bombardeara os abissínios enquanto 53 nações, acho que foram 53, emitiam sons piedosos e ficavam de fora. Mas quando Franco tentou derrubar um governo levemente esquerdista, o povo espanhol, contra todas as expectativas, levantara-se contra isso. Parecia que talvez fosse a virada da maré. Aí ele vai relatar isso foi obviamente a origem. No livro do Javier Cercas, ele vai falar sobre como se deu, né, essa guerra civil espanhola com o olhar já do século XXI, com outro olhar, não deixando de ser esquerdista, claro. Difícil você achar um escritor que não seja esquerdista. Conta-se nos dedos aí uns 3 ou 4 que não é, mas a maioria, pelo amor de Deus. Então você vai pegar a literatura, tá dentro desse processo. Olha esse material aqui, ó. Será que acabou? Acha que vai começar de novo? A luta era agora considerada um tipo de calamidade natural, furacão ou terremoto, coisa que acontecia a todos nós e que não tínhamos o poder de sustar. E de fato, quase imediatamente, acredito que se passassem algumas horas de trégua, porém elas mais se assemelharam a minutos, um estrondo súbito de fuzis, como trovoada, pois todo mundo a correr, as portas de aço voltaram a fechar-se, as ruas se esvaziaram como por encanto, as barricadas estavam guarnecidas e ela recomeçara. Regressei a meu posto no telhado com forte... Isso aqui em Barcelona. Regressei a meu posto no telhado com forte sentimento, cujos ingredientes eram o desgosto e a raiva. Quando se toma parte em acontecimentos assim, está-se ao menos um pouco, a meu ver, fazendo a história. E por todos os títulos devíamos sentir-nos como personagens históricos. Mas isso não ocorre, pois em tais ocasiões os detalhes físicos sempre superam tudo mais. Por toda a luta, jamais pude fazer aquela análise correta da situação que jornalistas, como eu falei, situados a centenas de quilômetros de distância, faziam de modo tão leviano. Aquilo em que mais pensava não eram as coisas certas ou erradas da réfraga intestina miserável, mas no desconforto e tédio de estar cercado dia e noite naquele telhado intolerável e na fome que piorava sempre, pois nenhum de nós pudera fazer uma só refeição suficiente desde segunda-feira. Por todo o tempo eu pensava em que teria de regressar à linha de frente assim que aquela questão se terminasse. E isso me enfurecia. Estivera 115 dias na linha e voltar a Barcelona desejando veementemente algum descanso e conforto. Ao invés disso, tinha de passar o tempo sentado no telhado em frente a guardas civis tão entediados quanto eu, que de vez em quando acenavam para mim e asseveravam ser trabalhadores, querendo com isso dizer que alimentavam a esperança de que eu não abriria fogo contra eles, mas que certamente disparariam suas armas se recebessem ordens para isso. Se aquilo era história, não parecia. Afigurava-se mais a um período ruim no fronte, quando havia falta de homens e tínhamos de fazer turnos prolongados de serviço. Ao invés de ser heróico, era preciso ficar no posto designado, amolado, caindo de sono e completamente desinteressado de tudo que se passava. Essa é a descrição. E ele vai ter outras descrições desse tipo, entendeu? Aqui ele está em Barcelona, quando ele está no fronte, ele vai falar, como eu disse, dos ratos, ele vai falar de toda a miséria, falta de balas, falta de armas, tudo aquilo que poderia fazer diferença numa guerra e que ele não tinha.
que ele não tinha, e o medo, o terror, o medo de morrer, entendeu? Teve uma cena que ele tomou um tiro no pescoço e achou que ia morrer, aí ele vai explicar que é mais fácil você sobreviver tomando um tiro no pescoço com o sangue saindo para fora do que tomar um tiro na barriga, entendeu? Que vai ter uma, né, aí o sangue vai ficar preso, uma coisa assim. Ele vai falar que aí essa chance de você sobreviver, ele vai dar esses detalhes que são muito interessantes, são muito legais. Ele ainda vai ter uma outra parte, como eu falei, né, que ele vai contar as visões dele olhando de volta, olhando para trás a Guerra Espanhola, que ele vai relatar já em 43, né, que são dois materiais, um cerca de 39 e o outro em 43, então ele vai juntar esses dois materiais, ele vai fazer um remember dessa participação dele na Guerra Civil Espanhola. A gente tem que lembrar que o Ernest Hemingway, né, esteve na Guerra Civil Espanhola, como ele era muito fanático lá pelos espanhóis, ele teve lá um período, entendeu? Escreveu um livro, Por que os Sinos Dobram, que depois virou filme, entendeu? Até no Javier Cercas, até os personagens lá dão uma risada do fato do Hemingway, que o caboclo chama de idiota, né? Idiota, ele tá lá lutando. Mas enfim, esse livro é bem interessante, tem muitas passagens aqui que eu separei, mas eu falei que não vou cansar você que está aí assistindo, né, com muita leitura, mas procure, porque esse livro tem para vender, não é difícil de ser encontrado. Eu tenho a edição em inglês original, essa edição aqui deve ser de 1900 da Penguin, né? Essa edição aqui é de 1972, essa edição aqui, ela foi encontrada em sebo há muitos anos atrás. Como eu disse, eu relutei bastante para fazer a leitura desse livro. Eu li, achei interessante, mais uma visão de esquerda, né? Mais uma visão esquerdista, embora ele seja anarquista, esquerdista, anarquista, no final dá tudo no mesmo, entendeu? Esse é o George Orwell, do 1984, pra gente não ficar muito no clichê do 1984, Revolução dos Bichos, tá aqui um livrinho do Eric Blair, George Orwell. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, beleza? Se você leu esse livro, fala pra mim, comenta alguma coisa, diga o que você achou, se você achou legal, se achou espetacular, ou se achou uma porcaria, beleza, gente? Valeu, curte o vídeo, se inscreve no canal, até a próxima, valeu, tchau!